Vamos lá. Olá! Chegou! Olha aí. Pronto, já sabe me chamar, Sara, já sabe. Vamos só deixar o povo entrar, né? Esperar aí um pedacinho, um pouquinho. O pessoal vai entrando e a gente vai. Aí eu te chamo. Agora eu já sei como é. Tem aqui. Boa noite. Sara vai entrar com a Nia pintada. Sara, tu viu aí a surpresa que eu fiz aqui, ó, atrás de mim? Olha aí. Oi, Cá. Obrigada, muito bom te ver. Quer dizer, né? Te ver por aqui. Obrigada. Oi, tia Meire, Tati. Beijo, boa noite. Esperar o povo entrar aí pra gente começar. Olá! Oi, oi! Vamos falar de arte com a Sara. Vou já chamar a Sara e aí a gente começa, tá certo? Então, vou chamar a Sara para a gente ir conversando um pouquinho sobre arte, trazer umas dicas aí para as crianças, né, para os pais que estão em casa sem opção do que fazer. Nós vamos conversar um pouquinho, um papo bem descontraído. A gente andou conversando aí durante esse tempo, Sara e eu, e a gente só na conversa já foi quase uma hora de conversa. Eu disse, mulher, então vamos esperar para conversar na live. Tem um monte de coisa para a gente falar, um monte de ideias legais. Então a gente vai, deixa eu chamar aqui a Sara para a gente conversar. Vamos lá? Chame aí o povo para assistir também. Vai ser bom. Vai ser bom conversar sobre arte e saber um pouquinho mais. Oi! Onde está a Oi, Nia? Toda maquiada? tá lá embaixo, né? Daqui a pouco ela vem. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Certo. Pronto, tá virado. Aí tu vê, só não pode apertar no botão. Olha! Essa é a Aí arte da Nia aí atrás de ti. é dela. Tu viu aqui, ó? Tu No viu aí que botão. eu fiz aqui uma. Eu vi. Eu vi. Essas, esses são desenhos que a Sara fez. Eu vou já contar um pouquinho de como foi. Tudo começou a partir daí. Foi. Eu tô aqui Então, olhando um celular do outro pra ver como é que tá. tá boa a imagem, Pronto. ficou bacana. Tá de Tá boa? bom. Você tá vendo aí? Tá. Tá Ah, ótimo. tá bom. Ei, Tá. pronto. Pronto? Vou Bem lá. Muito bacana. obrigada. Ah, tem uma assessoria técnica aí, né? Aqui também teve. Pode ser. Então vamos lá, Sara. Eu estava aqui dizendo que a gente conversou, né, esses dias e morrendo de falar. Eu disse, Sara, é melhor a gente não falar mais, deixa um pouquinho para a live, porque senão a gente vai ficar aqui falando, falando, falando. E a gente teve muita conversa boa, né? Para a gente começar, explicar um pouquinho, para quem não sabe, que eu faço parte da assessoria Criar, né? Assessoria pedagógica, a gente trabalha com atendimento com crianças e jovens, e a gente trabalha especificamente a questão da aprendizagem, certo? Pensando nessa questão da aprendizagem e acreditando e considerando, né, nós da Criar, considerando o quanto a arte é relevante para esse momento, para esse período de aprendizagem e para esse momento de pandemia também, né?
a gente resolveu convidar a Sara para conversar um pouquinho sobre o que é arte, como fazer arte com as crianças, né? E trazer um pouquinho aí das ideias para os pais, né, que seguem a criar, poderem aí ter um pouco mais de possibilidades, né, de trabalhar aí com as crianças nesse momento, a história da arte mesmo, do fazer artístico, né? Sara, se apresenta aí um pouquinho. Eu sou a Sara Nina, eu sou artista, professora pesquisadora em arte. Sou formada em artes visuais no IFCE, em Fortaleza, e tenho um mestrado em artes visuais também na UFPB, na Federal da Paraíba, e uma especialização em educação inclusiva. E aí eu sou mãe agora, e aí atualmente eu estou afastada da sala de aula, mas eu já dei aula assim da educação infantil ao ensino superior, passando todos os níveis da educação, todas as séries, dei aula de artes. Eu E tenho aí agora, certeza que a maternagem é um maior aprendizado, né? Coloca no currículo ah, aí. Foi a a partir parte, dessa, foi a partir da maternidade que surgiu aí a necessidade de tantos outros projetos, né? E por isso a gente também está trazendo aí as ideias, exatamente porque a Sara conseguiu aí sentir essa necessidade a partir da Nia, né? De trazer para ela a vivência da arte. E a partir daí a gente pensou, então vamos falar de arte também com os pais, né? A gente estava conversando, Sara e eu, eu até comentei com a Sara assim, como tem até uma frase, né, que diz que a arte salva, né? E a gente tem visto agora, nesse momento de pandemia, até tem algum. Eu até coloquei essa semana do meu story dizendo exatamente isso. Assim, a gente já percebeu que consegue viver sem um monte de coisa, né? Mas sem a arte é difícil, né? E a gente também falou um pouquinho da questão da arte como ser uma questão também terapêutica. E a Sara também vai falar um pouco sobre isso, que a gente conversou também. Sara, estão falando aqui do teu som, para tu aumentar o som. ixi, Tu tá sem o fone, né? Pronto, então tu tô aumenta só o teu tom mesmo. Tem problema certo. não, certo? É só o teu tom para aumentar. Tá, vamos Viu? ver se eu Pronto, falo ficou mais ótimo. perto. Ficou Tá. melhor? Para mim tá Pronto, ótimo. Vão dizendo aí, gente, mas tá muito bom. Para mim tá ótimo. Ficou mais alto agora. Sara, tá. quando a gente começou a conversar, eu estava te dizendo, né, assim, e o que é arte? Porque normalmente a gente vê a arte mais, e aí eu estou falando da experiência escolar, né, muito mais Uhum. como a arte plástica, né? A gente trabalha arte plástica na escola, mas, e a gente falou sobre isso também, a gente também trabalha como finais de projetos, né? Também a questão Uhum. da dança, né? Mas aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, o que é a arte, né? O que é arte? O que é arte de verdade? É assim, a gente chama, primeiro que a gente não chama mais de artes plásticas, certo? Hum, Porque a parte bom saber. plástica ela é muito voltada para a questão manual. E Sim. hoje a arte ela já ultrapassou essa barreira. Então o que era chamado de artes plásticas, a gente coloca como artes visuais agora, que aí engloba também a fotografia, o cinema, o vídeo, a videoarte, enfim, a performance, que são artes mais voltadas para o visual e não só para a questão plástica, né? Então, a gente tem aí, enfim, a pergunta era o que é arte, né? Eu já É, me perdi. não, mas eu Certo. entendi isso, realmente a questão das Uhum. artes, que são artes visuais. É, Na escola a gente de chamava arte de arte visual. plástica, né? Até o ano passado, não sei como tá agora. Não, é muito comum se falar em artes plásticas, assim, mas é porque é uma mudança até muito recente, né? Que essas Sim. tecnologias são recentes. Tanto é que a minha primeira formação foi em artes plásticas e a segunda foi em artes visuais. Então, já, porque foi Ah, bem na mudança do nome. sim. Mas, enfim, eu tinha conversado contigo, né, que é uma coisa que eu sempre dou uma destacada, assim, de que a gente tem arte em todo tipo, em todas as culturas, em todos os tempos, em qualquer povo, em qualquer momento da história, você tem uma manifestação artística, né?
Então, seja ela nas artes visuais, na dança, na música, no teatro, mas você sempre tem. Não, não deu. Aqui chegou meu amorzinho. Oh, meu Aí, Deus, você tá toda pintada, né? como tá linda! Ô, Akira, vem aqui. Se ela pode pintar as paredes da casa dela, por que que ela não pode pintar o rosto dela todinho? Isso é. Pode abaixar a poltrona para poder colocar o celular. Um pouquinho antes da Aí, gente entrar na live, só contextualizar. Um pouquinho antes da gente entrar na live, a Ania resolveu passar o batom no rosto inteiro. Por isso que ela demorou tanto para chegar, porque era para ela ter chegado junto com a mãe dela. mas ela tava se preparando aí. Tava se Acho que tem que preparando. abaixar. E agora ela chegou. Pois Toda é. bonita de Aí, batom vermelho. meu assessor técnico tá aqui ajeitando o meu tripé, que não deu muito certo. Certo. Deixa eu Enfim, só. essas coisas ao vivo, Eu ia né? resgatar também, sabe, quando a gente falou de, assim, do que é arte, para a gente falar da questão do teatro, da música, né, de todas as formas de expressão que tem, né, do que a gente chama de arte, de fato, né, porque a Uhum, gente também, um pouco contextualizando o momento da escola, a gente na educação escolar a gente sempre trabalha a questão da música e da arte plástica, arte visual, né, que são dentro dos projetos. Normalmente é o que aparece. Aí a questão do teatro, né, que a gente trabalha tanto o ser o artista do momento, né, onde eles estão se apresentando, como também ser o espectador. Porque isso também é aprendizagem do momento de silêncio, né, de como ser nesse momento o espectador, de não ser o artista que está fazendo lá a dança ou se apresentando, né? E uhum. é mais ou menos isso, assim. Quando a gente conversou, até estava falando da história de assim, parece sempre que para a gente trabalhar arte com a criança, a gente tem sempre que trabalhar a questão do quadro, da pintura no quadro, né? Sempre um pouco mais dessa forma, né? E a gente não valoriza tanto, a gente também falou dessa questão, né, da valorização da arte, a gente vai já falar sobre isso, mas a gente não valoriza tanto as outras expressões artísticas, né? E aí quando tu Uhum, colocaste a questão de que todas as culturas têm a sua forma, né, de trazer, de se expressar e de fazer a arte. Eu me lembrei que eu assisti a um documentário onde se dizia que a arte que veio desde a época, por exemplo, dos jesuítas, né? Quando os jesuítas chegaram, antes mesmo dos jesuítas, a gente conversou sobre isso também, a expressão, de fato, era o desenho, né? A comunicação era o desenho. E era através do desenho, inclusive nas pinturas rupestres, né? E aí depois, quando os jesuítas vêm, né, catequizar os índios e tal, eles trabalham muito a questão da retórica, né? Então eles colocam muito a uhum. questão da fala, né? Dessa coisa, desse outro tipo de comunicação. E aí cai um pouco a história do fazer artístico nesse sentido de expressão mesmo, né? Inclusive quando eles também impõem uma outra cultura, né? Existia uma cultura com os índios, e aí se impõe outro tipo de cultura e tal. E a gente também Uhum, conversou um pouco sobre isso, né? Dessa sim. questão. E aí a gente também conversou, e eu queria que falasse um pouquinho sobre o papel da arte no desenvolvimento infantil, né? Assim, aliás, no para nós humanos, né? Qual é esse papel? Qual é o papel da arte para nós? Certo. Então, vamos lá. Acho que alguém tá. Ah. É, eu falando que a arte, ela acontece em todos os tempos, certo? Em todas as culturas, todos os povos, todo mundo tem uma manifestação artística. E aí, a gente fala muito das artes visuais porque é fácil de ter registro dela. Porque, Sim. por exemplo, você não tem registros muito, assim, os registros de dança, por exemplo, são registros visuais, são registros de desenho, de pintura, enfim. Os registros do que havia de teatro são registros visuais. Então, a parte das artes visuais ela é muito boa como registro. Aí, mas você tem todas essas manifestações em todos os povos. Só que utilizadas de uma maneira diferente do que o que a gente faz hoje. Assim, hoje a gente tem muita questão de apreciar a arte.
certo? Antigamente, dependendo do povo, da cultura, enfim, a questão da apreciação, ela não era tão em voga, assim, não era tão importante, mas uma questão mais de usar a arte para adorar os seus deuses, para fazer suas cerimônias, para próprio embelezamento do cotidiano, assim, tipo, uma cesta para um povo indígena, por exemplo, que é uma cesta trançada, bonita, não sei o que a gente acha, a gente aprecia, era simplesmente um embelezamento de um objeto do cotidiano. A cesta continuaria sendo cesta, ela não seria pendurada na parede e tal Sim, para ser apreciada. Então, ela ainda é um objeto cotidiano. E é muito interessante quando você desloca essa coisa do sagrado, né, da arte no museu para a parte do cotidiano, e você percebe que você tem um apelo artístico em tudo na sua vida. Então, assim, tipo, a partir do momento que você vai tirar uma selfie, você quer ficar bonita na selfie, a maquiagem, a pintura corporal, né? Deixa eu ver o que mais. Você coloca um paninho, como eu disse, né? Um paninho para você deixar faz aquilo um mural bonitinho, assim, né? faz Tudo murar, bonitinho. né? Escuta uma música, faz a dancinha da vitória. E tudo isso você tem um apelo artístico. Por quê? Porque existe uma coisa que nos une enquanto humanidade, é essa questão da arte, da expressão artística. Você precisa se expressar. Então você encontra numa dessas coisas a sua maneira de se colocar no mundo, né? Sim, Então, assim, é muito. A gente ocidental, né? A gente criou uma coisa muito do museu, da galeria, da apreciação, enfim. E aí, isso não estou criticando de forma alguma, mas assim, sim, você tem que colocar também na. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de arte. Ah, eu não entendo nada de arte, eu não gosto de arte. Mas você vai ver, a pessoa, ela lê um livro, ela escuta uma música, ela dança um forró, um axé, enfim. E ela, na verdade, está consumindo arte. Então, assim, é porque a gente tem muito uma visão sacramentada, né, do que é arte, tal, mas que é uma coisa muito distante. Mas que quando a gente começa a olhar para dentro de nós, para casa, para o nosso cotidiano, você vê que você tá o tempo inteiro cercado disso, sim, né? Então, um passo muito importante para a humanidade, é uma coisa muito colocada. Então, a partir desse ponto, a gente vê também outras coisas, tipo, ela gera uma identidade enquanto povo. Por exemplo, você sabe como é o frevo em Pernambuco, você sabe como é o maracatu no Ceará, você sabe como. Então, você já gera uma identidade nessas pessoas por uma questão assim de se encontrar dentro daquela sim. expressão, né? É, é, Aí é é muito importante isso também para quando a uma criança, gente, por exemplo. sim, Hum, o meu professor aí da pós, que é o Wilson Cândido, está falando que da legal. questão do caminho, né, do processo de fazer a arte, né, que não é só o produto Uhum, final. Normalmente, sim. acho que a escola tem que buscar isso, porque assim, normalmente a gente peca nisso, a gente fica no evento envolvida nos eventos da escola, tendo que trazer um produto final e muitas vezes se perde o processo, né? E, de fato, a gente tem trabalhado, e aí o Wilson também está colocando a questão da percepção das inteligências múltiplas trazidas pelo Gardner, né, da inteligência emocional e tal, trazendo Uhum, toda a vivência do processo, né, do fazer artístico, né, e não só sim. do produto final. E tem duas coisas que a gente conversou também, que agora me veio aqui também na cabeça, que é aquela conversa que a gente falou também sobre a Anna May, né? Que é uma pessoa muito ativa, e tu vai falar um pouco melhor disso do que eu. Mas que eu me lembro também, quando a gente trabalhava na escola, a gente tinha muita Anna May como base, né? Da pedagogia triangular, não é isso? Que fala um pouco da Abordagem. apreciação, da abordagem, que a gente fala da apreciação, do contexto histórico, da apreciação e do fazer, né? É, Não necessariamente nessa ordem, mas seriam esses três pontos. E aí eu queria que tu também pudesse falar um pouco disso quando a gente traz essa arte para a criança. Até tu usou bem, quando a gente conversou, a ideia do que você fez com a Nia mesmo, né? Que tem 2 aninhos, e você falou, né, de cada um dos artistas, como é que era e tal. Então,
como é que você contextualizou isso, certo? Eu me lembrei da gente também colocar a questão do desenvolvimento das habilidades, né? Que no estudo da arte, no estudo com a arte, a gente também desenvolve na criança a atenção, a percepção, a observação, né? Concentração, a organização, né? Porque tem todo um processo que deve ser seguido, né? E aí tu até falou também um pouco da tua postagem, desde a questão de como é que ela devia estar, se era sentada, se era em pé e tal, né? De como ela estava fazendo a arte, como isso é importante para a gente trazer para as crianças. E aí depois a gente vai falar um pouquinho do que a gente pode fazer com as crianças agora. Mas fala aí um pouquinho dessa questão da importância dessa coisa, né? Da proposta triangular e da metodologia? É a Não, proposta. proposta. Pronto, Proposta, abordagem. abordagem. Então, vamos começar lá do Gardner, né? Que teu professor Certo, falou. pronto. Aí, assim, tem uma coisa que eu gosto de comentar também, que é a questão da importância da arte para o desenvolvimento humano. Assim, você Sim. tem a questão da identidade, né, de você se ver enquanto povo, de você se ver enquanto ser humano a partir da produção artística, e também tem a questão de desenvolver habilidades, certo? E, por exemplo, eu tenho uma pesquisa que nos Estados Unidos, no programa de vestibular deles, que é o SAT, né? Tem uma pesquisa que aponta que as pessoas que fizeram, os adolescentes que fizeram aulas de artes na escola, eles, que não são todos, né? Porque eles podem escolher a grade, os adolescentes que escolheram por aulas de artes na escola, eles se dão melhor nas outras matérias. Isso por quê? Porque o conhecimento ele é integrado. Então, assim, você não Sim. ensina, tipo, a pessoa só sabe matemática, ela não sabe ler. Não, ela Uhum. sabe ler e por isso ela sabe matemática, enfim. Muito bem, é isso E mesmo. aí você tem todo um conhecimento integrado. Quando você tem um ensino de artes visuais, por exemplo, que é o que eu sou formado, você tem uma inteligência espacial. Então, assim, a pessoa, a mesma que desenvolve no xadrez, por exemplo, é a mesma que a geografia trabalha. Sim, Então você consegue se localizar melhor, você consegue, porque você faz uma leitura visual do seu espaço. A mesma coisa quando você vai fazer uma leitura de um quadro, que a gente chama de leitura porque é como um texto, né? Você vai destacar os elementos, você vai destacar o contexto, você vai interpretar aquela imagem. Então você também tem uma vivência de interpretação, uma vivência que vai te ajudar na interpretação de texto, por exemplo. sim, Então, você tem uma vivência mais integrada do seu conhecimento. E um outro ponto importante é que a arte ela é muito lúdica, né? Assim, então, por ser tão própria da humanidade, por ser tão de dentro da gente, a gente consegue tipo, se expressar de várias maneiras, assim, e você consegue trazer uma ludicidade para isso. sim. Então, por exemplo, eu estou fazendo as atividades com a Nia, né, que dá para ver lá no meu perfil. E essas atividades, elas são, que eu até digo assim, paciência, elas são muito lúdicas, elas são, tipo, eu tô brincando, entendeu? Eu não tô, e ao mesmo tempo ela tá aprendendo arte, mas eu não É, tô aqui eu pra, vou- tipo, Dentro disso aí que colocar. tu tá falando, só porque a Tatiana também é a mãe de um aluno e ela tá colocando aqui assim, ela disse que sempre teve dúvida, sempre se questiona assim, é ensinar arte ou expressar e inspirar, né? É um pouco disso que você tá dizendo, assim, porque parece que ensinar arte é parar aquele momento, ter que falar sobre, ter, né, ter toda uma... É, E aí, é como, o porque que é que seria? a gente tem uma visão muito errada, assim, né? Muito Sim, equivocada, na verdade, de educação, né? Como se você tivesse que parar para ensinar sempre, assim, tipo, você tem que estar sempre colocando o que é isso, o que é aquilo, enfim. E, na verdade, a gente sabe, enquanto educadora, que você aprende o tempo todo, que inclusive com isso é certeza. chamado de tem a educação formal da escola Sim, e tem a educação informal, que é essa que acontece no dia a dia. E tem a educação não formal, que é a que acontece nos museus, nas igrejas, nos partidos uhum, políticos, enfim. Então você vai ensinar arte. Você está ensinando, tem uma coisa que você quer passar. E a partir desse ensinamento, a criança vai expressar. O que é muito diferente do que a gente tem na arte, na história do ensino da arte,
que era a escola nova, né? Que era o movimento onde as crianças elas eram simplesmente colocadas para se expressar, assim, sem nenhuma referência visual, sem conhecer artistas, e eram colocadas para se expressar, porque você dizia que tinha a pureza do desenho da criança, do desenho infantil. Acontece que essa pureza não existe. A gente já descobriu, tem pesquisas mais recentes, essa pureza não existe. Por quê? Porque ela sempre vai ter uma referência visual. Se ela vê, ela sempre vai ter uma referência visual. Ela Sim, vai saber como é uma cadeira, então ela vai desenhar a cadeira de acordo com as cadeiras que ela conhece. sim. Ela vai desenhar a árvore de acordo com as árvores que ela conhece. Ou ela viu o coleguinha fazendo a árvore de um jeito. Ela vai e copia esse jeito, Era, porque é assim, ela vai ter referência o tempo inteiro. sim. Então, você vai estar. Essa coisa de, deixa ele se expressar livremente. Não, você vai encontrar esse caminho da expressão. Exemplo, né? Fiz a atividade, essa daqui atrás de mim, Como é que é chama? uma Que é pintura chiquérrimo, nome do homem. que quer. Como é? É um Paulo. artista, Como é o nome dele? Pollock, Paulo. Jackson Pois é. Pollock. Chiquérrimo, Aí achei o muito Pollock, legal. o Pollock, ele fazia essas pinturas gestuais, né? Então ele jogava a tinta a tela ficava embaixo, assim, no chão, e ele ia por cima da tela mesmo, jogando tinta, jogando e tal. Então, o que ele faz é uma pintura muito dança, entende? É uma coisa muito gestual, é muito voltado para o registro do movimento E a dele. criança é movimento. Movimento Nossa, todo o tempo, né? eu mostrei o vídeo para ela, ela correu para pegar tintas e ela entendeu, eu vou fazer isso, sabe? Eu vou fazer Essa é a isso. E aí brincadeira de hoje, né? aí você tem a parte de ensinar, que é a parte que eu mostrei o vídeo, que eu mostro o Sim, livro com a obra do artista. Ela viu depois, né? Depois que ela fez, ela pegou o livro, viu, e ela ficou, mamãe, 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 mamãe. Assim, ela sabe que ela fez aquilo. Ela sabe que ela sim, fez junto, entendeu? Então tem a parte de ensinar. E tem a parte que ela se expressou. E aí sim. você tem uma maneira, né? Eu sempre digo, coloca a criança para fazer junto contigo. Tipo, Uhum. ela desenrola o papel comigo, ela abre a tinta comigo. Aí tem uma hora que ela senta no chão para fazer. Aí eu disse pra ela, ó, sentado não tá muito legal, né? Que ela jogou e a tinta veio toda nela. Aí eu disse, será que é melhor em pé? Então você vai conduzindo. Isso não quer dizer que você tá botando cabresto. Você Sim, tá sim, conduzindo a parte de educação, conhecimento, enfim. E sim, você vai conduzindo de uma maneira que ela tenha melhor expressividade, que ela se expresse melhor, né? E aí você vai sim. deixando. E a outra coisa que eu falo sempre também é que assim, sujou, certo? Então agora a gente vai limpar. E faz parte. E E você faz faz isso de uma parte de maneira todo o muito processo, é lúdica. exatamente. É Faz igual a história de parte. quando a gente fala, né, assim, quando ele brincar, tem que guardar os brinquedos. Isso faz parte do processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de crescimento da criança, né? Então, é toda parte do processo. E é isso que importa, né? A gente, é só também te interrompendo aqui, eu me lembrei que a gente também conversou do quanto, e aí a gente volta lá na história dos jesuítas, assim, do quanto a escola ela busca a questão do português e da matemática, né? E hoje, assim, nesse tempo de pandemia, está muito mais claro o quanto as crianças têm tido de atividades de português e de matemática. E eu até disse para a Sara que as crianças que eu acompanho, eu não tenho visto as escolas falarem sobre arte, né? Então, assim, não tem aparecido, né? Música, a própria música, assim, fazer, sei lá, primeiro escutar a música, depois estudar o estilo, né, literário e tal, e depois falar sobre isso numa produção textual. Nada disso. Tá tudo muito no livro didático, né? Tá tudo muito engessado mesmo. A Tatiana tá até colocando aqui também, né, que ela considera a arte no currículo escolar, né, muito engessada. E de certa forma é. Eu até trago assim um pouco da minha experiência de que na escola, pelo menos acontecia assim no ensino fundamental 1, não tinha uma professora de artes, né? Tem a professora que vai conduzir todo o processo, né? Já ela é polivalente, ela vai conduzir todo o processo, inclusive de arte. E eu não vou mentir para você, eu temia aquilo, horrores. Porque como é que eu vou ensinar arte para os meus alunos?
né? Exatamente porque nós também fomos educados assim. Eu até comentei isso com a Sara também, né? Na escola era assim, tinha a minha professora de arte, eu me lembro que era muito do fazer manual e tal. Meu Deus, eu não sei fazer nada, como é que eu vou fazer isso com os meus alunos, né? E eu ficava muito preocupada nessa história da inspiração e tal, porque essa parte eu consigo fazer, porque é muito sensitivo também, né? Mas é muito do que a gente sente. Mas o fazer artístico eu tinha muito medo, né? Muito medo de como era que eu ia trazer isso para as crianças. E isso não era assim, né? Não sei como é que está hoje, mas a gente falou sobre essa desvalorização, né, da arte, e a escola também traz um pouco dessa desvalorização, né? E a gente, inclusive, falou sobre isso. Eu me lembrei só também de você falar, você pode falar sobre isso e lembrar depois que eu comentei sobre essa arte aí que a Nia fez, que você disse que ela fez, não sei se foi na garagem ou no quintal, né? Foi na garagem. Pronto, Sara, aqui dá para fazer no meu quintal, mas como é que seria, aí é o nosso pensamento, né? Como é que seria num apartamento hoje, onde as crianças estão com os pais dentro do apartamento, apertadinho e tal? Como é? Eu fiquei, a Sara deu uma saída e eu fiquei assim, impressionada. Diz aí, Sara. Pronta para a palestra? É muita coisa. É muita coisa. Mas... Então, vamos lá. Eu encaro muito, enquanto artista, eu encaro muito a arte como uma resolução de problemas, certo? Então, eu tenho um problema, que eu quero me expressar, e como é que eu vou resolver isso? Então, assim, a gente estava lá, resolvemos fazer na garagem, porque nós temos esse espaço, né? Na questão de você não ter um espaço adequado, amplo, enfim, para fazer igual ao que eu fiz, não quer dizer que você não possa fazer. Na verdade, você tem um outro problema e você tem que buscar a solução desse outro problema. Então, Bacana. onde é que você pode fazer? Aí a gente falou, não tem uma sala, uma varanda, não sei o quê. Faz no banheiro, entendeu? Bota Adorei. o papel de dentro do box do banheiro, joga a tinta lá, deixa a criança sujar tudo, depois tira o papel para secar, lava a criança, lava o banheiro, lava tudo junto. A Lívia fez a do museu, né? Com os meninos. Já fez aquela ideia, aquela primeira ideia do museu. Legal. Aí ela fez colocando as obras deles e tal. E aí eu fiquei imaginando ela dentro do apartamento dela essa semana, que ela vai fotografar e mandar pra gente, fazendo dentro do banheiro. Vai botar fazendo dentro do banheiro, bem bonito, porque os meninos vão amar. Bota para pintar dentro Muito do banheiro. bacana. Muito legal essa saída, que eu jamais imaginei. Então, uma outra coisa que você estava falando, né, sobre a questão da escola. Sim. Na questão da escola, a gente tem, voltando também para o que é a arte, como é uma coisa de solução de problemas, certo? E como a arte está sempre pensando de uma maneira muito irreverente, ela é muito perigosa aos regimes ditatoriais. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas primeiras licenciaturas em artes, elas surgiram na ditadura militar 6485. Então, antes disso, você não tinha professor de arte. O professor de arte era o artista, certo? Você não tinha um licenciado em arte. Na ditadura militar, aí foi quando começou, em 72, 73, mais ou menos, quando começaram a ser oferecidas as licenciaturas em artes. E era colocado em educação artística. Então, a pessoa fazia uma licenciatura curta, que era uma licenciatura de 2 anos, com as linguagens de arte todas, que já é uma loucura, para poder ensinar. Muita coisa. O que acontecia é que você formava... Por que a ditadura faz isso? Por que os governos ditatoriais fazem isso? Porque eles vão escolher o que vai ser passado na escola. Sim. Ao invés de você botar aqueles artistas doidos, irreverentes, não sei o quê, para pensar arte com os alunos e ser de uma maneira perigosa, então você coloca o desenho técnico, você coloca a repetição, você diz o que é que esses professores vão ensinar, certo? Então, a gente tem uma herança muito grande da ditadura militar no ensino da arte, que é quando você tem uma tarefinha, aquelas tarefinhas voltadas a botar o palito de picolé no telhado da casinha. E todo mundo fazia do mesmo jeito, né? Tudo igual.
Isso a gente não coloca como expressividade artística, assim, eles estão, Sim, na verdade, colocando como um fazer artesanal. O que que é artesanal? Assim, não é uma questão de desmerecer, é uma questão de conceito. O que que é o artesanal? É o fazer com as mãos, onde qualquer pessoa pode fazer aquilo porque tem um valor comercial. Então, você vai fazer todo mundo igual, você faz em série, certo? Então, aquilo ali virou uma aula de fazer artesanal. E isso é uma coisa que nos atingiu também, porque os meus professores, assim como os seus, foram formados na ditadura militar. Então, sim. é essa coisa que eles aprenderam, e é isso que a gente traz para as aulas de arte. E aí a aula ficou desvalorizada. E aí serviu para a questão de ensaio, de festa junina, serviu para fazer a reunião Dia dos Pais, não sei das quantas, Uhum. serviu para fazer Deixar mais cestinha no Dia das bonitinho, Mães, né? Deixar um negocinho serviu mais para bonitinho. isso. Qualquer coisa que É, acontecer, vai acontecer no o, horário da aula de artes. É verdade. O Ítalo Colares, eu não sei se ele está aí ainda, mas ele tinha comentado que o quanto a arte faz com que as crianças percebam as diferenças e aceitem as diferenças. É exatamente isso que você está dizendo, né? Naquele momento, o que a gente queria era ser o mais igual possível, porque ficava bonito que se o meu amigo tinha feito tudo azul, eu tinha que fazer tudo azul, porque era tudo igual. Né? Sim. Hoje eu até percebo isso, assim, enquanto eu estive em sala de aula, eu percebia que de fato acontecia, sabe? Essa diversidade, as crianças falavam, o teu ficou bacana, o meu também ficou e tal, né? Então, eles trocavam isso também. Então, como foi que tu conseguiu fazer esse tom de verde, né? Assim, como é que juntou qual tinta com qual tinta e tal. Então, era uma coisa um pouco mais dinâmica, né? E de verdade, né? Porque as crianças podiam se expressar melhor. Mas faz todo sentido aqui, tá tudo organizado na minha cabeça agora. Pois é. Pois aí você tem essa herança, né? Que aí, uma vez, por exemplo, quando a primeira escola que eu fui dar aula, ela tinha um armário gigante, assim, cheio de atividades impressas para as crianças pintar, dizendo até a cor. Tipo, o telhado vai ser vermelho, a parede vai ser amarela, a porta vai ser marrom. Então, você não tinha uma possibilidade de individualidade da criança, do Sim, adolescente, daquela pessoa em si. E aí acontece de você servir você colocar a arte ela a serviço dessas questões de uma estética única. Quando a gente começa a repensar isso na década de 80, já com a redemocratização e tal, a Ana May Barbosa, ela coloca ela tá passando o carro do ovo. em São Paulo tem um carro do ovo, chique, aí, O adorei, olha dia aí. inteiro. Tô achando O dia ótimo. Pois então, aí Ana May, primeiro ela pensa o que ela chama de metodologia triangular e depois ela renomeia de abordagem ou proposta triangular. Por que que é isso? Porque uma metodologia, ela tem que ser seguida passo a passo. Então, primeiro você faz isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, outro. Na abordagem triangular, ela descobriu que você tem três verbos principais, que é ler, fazer e contextualizar, e que você pode aprender e ensinar arte em qualquer ordem desses verbos. Então, por exemplo, né, você faz uma leitura, eu vou te dar um exemplo, assim, tipo, eu fiz com a Nia primeiro o mini museu, né? Então, Sim, eu mesma escolhi as obras que eu coloquei na parede e a gente foi fazer uma leitura daquelas obras. Tá? A gente lê a obra, tipo, isso aqui tem. Aí você faz a leitura, né, como eu disse, dos elementos de acordo com a idade da pessoa que você está fazendo. No caso da Nia, a gente foi apontar as partes do corpo, o que que era azul, o que que era vermelho, tinha pipa, não tinha, tem céu, não tem, enfim. E aí a gente foi fazendo a leitura da obra. Depois de fazer a leitura, eu posso fazer uma atividade com ela de prática, que é o fazer, né? Então eu peguei, ela descobriu que tinha um tambor, ela não tinha visto ainda tambor. Ela descobriu o sinal de tambor, né, que ela fica fazendo assim. Aí ela descobriu o sinal para tambor. A gente pegou um tambor e foi tocar tambor. Isso é a parte prática, certo? sim. E aí você contextualiza assim, olha, aqui nessa foto, essa imagem que era a imagem da festa de Candomblé do Wilson Tibério, tá lá no meu perfil também. Aí você vai lá, essa foto da festa de Candomblé, as pessoas estão festejando, elas estão felizes, estão alegres. Na época que ele fez isso, era importante e tal. Porque aí você fala assim, mas eu tô falando com a parede, porque tem 2 anos. Não, você Não. nunca tá falando com a parede.
Nunca. A atenção dela pode ser muito difusa, mas ela pega, entendeu? Ela pega com certeza. A Aí, gente tem assim, que parar de querer de avaliar o aprendizado todo tempo, né? Será que ela vai dizer que era a festa do candomblé e como é e o que é, e, né? Não é bem isso, né? É realmente trazer a informação e a criança vai processar isso ao longo da história dela, né? Não precisa ser vai. agora e não vai ter uma avaliação agora para ela dar essa resposta, né? Não é bem assim. É. Aí você pode mudar a ordem também, que foi o que eu fiz no Pollock. Tipo, eu fui lá, fui fazer primeiro. Depois eu fui ler com ela, Sim, entendeu? E aí vou que não contextualizar. tem Então uma, você. Ah, por não tem isso uma é uma abordagem. hierarquia, né? Só a Não, não abordagem, tem. certo? Então você pode Entendi. fazer em qualquer ordem. E Sim, aí isso é o que a gente coloca agora como ensino, que chama o ensino de arte pós-moderno, né? Que é a parte pós-modernista, onde é importante que aquela pessoa saiba o contexto em que a obra foi produzida, que ela saiba ler, que ela saiba fazer. E aí tem muito essa coisa do fazer também, que a gente fala muito, o Akira, né, meu esposo, que ele também é artista. Aí a gente ouve muita questão principalmente de quem não é formado em artes, uhum. que dá aula de artes. As pessoas vão dar aula de arte e dizem assim, mas a gente não está aqui para formar artista, né? Não, a gente não está aqui para formar nenhum Picasso. Porém, a gente tem uma importância técnica, Porém, certo? O pode sair um professor, Picasso dali. e você tem que valorizar isso. Porque, assim, Sim, tipo, um professor de educação física, quando vai ensinar, vai dar uma aula de basquete, por exemplo, então ele não vai ensinar que é preciso colocar a bola na cesta. E o objetivo dele não é que se coloque a bola na cesta, sim, sabe? Então eu ensino técnica também. Aí você perfeito. ensina, tipo, ensina, levanta, tipo, como eu disse pra mim, ó, sentada não tá legal, levanta. Então, Sim, você pega o pincel assim, você corta desse jeito, você ensina a parte técnica. sim, E você não se amarra nela, porque você dá uma possibilidade que aquela pessoa também, na individualidade dela, né, ela consiga fazer de uma outra maneira, entendeu? sim. Ela pode descobrir que com pincel não é legal, mas vou tentar com a vassoura. Legal. Entendeu? Ela pode fazer isso também. Trazer outras E possibilidades mesmo. e aí Ei, isso é o que a gente está vendo agora no ensino da arte. Então você está se formando, esses professores são os primeiros professores, estão chegando. sim, Então a questão de valorização da arte na escola, ela está meio assim difícil ainda por causa disso. Aí tem alguém que falou também, acho que não foi, não sei se foi Thalita, enfim, alguém que falou sobre a questão de avaliação, né, de sim. nota. A questão de nota já é um problema geral na escola, Geral, é né? sistema. Já é um problema. É. Então, você já tem uma avaliação defasada. Você colocar a nota de 0 a 10 para uma questão muito pessoal, assim como é a questão da arte, é muito problemático também. Porque, por exemplo, tem um aluno, dois alunos. Um aluno A, que entra na sala de aula de desenho, e ele já desenha tecnicamente muito bem. E tem o Sim. aluno B, que não desenha um O com a Kenga. Eu. Se o aluno Se o aluno A, depois de passado um certo tempo, o desenho dele não melhorou, o que foi que ele evoluiu? Apesar de saber desenhar tecnicamente muito bem. Sim, Em sim, compensação, o aluno B começou a fazer todas as formas, todas as coisas, enfim, saiu sim. alguma coisa dali. Então, ele teve uma melhora Se muito houve maior do que o evolução, A. né? Se houve É evolução, houve. difícil você fazer. É É, difícil você fazer essa avaliação. E é muito triste isso para a arte, porque você fica é. assim, é uma matéria que não reprova, não sei o quê, como se o importante para a escola fosse É, reprovar ou não com reprovar. certeza, é verdade. Só por conta do tempo, eu queria que a Claro. gente pensasse aí, assim, no teu Instagram, né, lá já tem duas ideias, que é a do mini museu e essa outra que foi feita, mulher, não sei dizer o nome, Do de novo, Pollock. do Pollock, Pollock. do É. Pollock, e aí eu prometi, né, que na live a gente ia dizer aí dar algumas dicas, algumas sugestões para a gente fazer em casa, né? Eu estou aqui muito mais como Uhum. mãe para aprender e para a gente poder realmente fazer em casa nesse momento. Como eu falei no começo da live, assim, a gente tem visto agora nesse momento de pandemia que a arte de fato salva e que a gente não consegue viver sem a arte.
Então, a gente também tem que ter consciência do quanto está sendo difícil para as crianças, né? Eu atendo algumas mães e eu sempre digo, olha, a gente consegue falar, dizer, elaborar todo o sentimento que está passando aqui por dentro, mas as crianças nem sempre conseguem. E o fazer artístico trabalha essa questão da expressão, já é um momento, assim, é um momento imprescindível para isso que nós estamos passando, né? Então, acho que seria interessante que a gente pudesse dar algumas dicas. Acho que a gente tem aí 15 minutinhos, que a gente pudesse tentar ir finalizando, assim, trazendo algumas dicas, né? Sobre o que é que a gente pode fazer, tá certo? Certo. Então, assim, eu comecei esse projeto, né? Então, Sim. toda quarta-feira eu tô colocando uma atividade que eu faço com a Nini no Instagram. Vou colocar tudo no canal no YouTube também, na Artografismos. Aí, depois, quem quiser ir Fala acompanhando, né? esse, fala esse, o nome do canal, como é que te acha lá no canal do YouTube? Artografismos. Artografismos. Muito bem. Eu já botei lá no Deixa eu sininho, que escrever. era para me dizer toda vida que aparecer, porque se eu for procurar, não vou conseguir achar. Mas já coloquei lá no sininho, toda vida que tiver alguma coisa, já vou lá ver. Diz. Pois é. Aí, enfim, o que que tenho feito, né? São atividades possíveis de se fazer em casa, assim. Então, por exemplo, fiz essa do Pollock, que eu disse assim, dá para você fazer no banheiro, entendeu? Você não precisa ter um espaço, dá para você fazer no banheiro. Tô até Você achando que eu dá vou para fazer você. no banheiro, só para ver qual é. Sério mesmo. Acho que essa semana vai ser o desafio. Vai ser bacana. Olha só, pois me marca. Vou, com certeza, nem tenha dúvida. Aí, É, dependendo da idade, né, você vai colocando outras coisas. Por exemplo, você vai colocando, você pode dizer essa do polo, que é bem legal. Tem a do museu, né, que eu faço, tipo, constantemente com a Ania. Assim, a gente pega livro e ela fica apontando os elementos e a gente fica falando sobre, enfim. Não tenha medo de pegar outros livros, assim, não precisa ser só livro infantil, sabe? Eu pego os livros de arte mesmo, as revistas, enfim, a gente vai mostrando as imagens. É sim, importante que a criança tenha um repertório visual. Então, vai colocando o que de imagem você vai encontrando, assim, tipo. Aí outras coisas também. Para quem tem plantinhas, né? Eu sempre pego as folhas, aí essa folha é vermelha, essa folha é verde, essa daqui é amarela, a gente vai juntando, aí você faz uma colagem. Você pode, se a criança é um pouquinho maior, que a menina ainda não tem esse domínio, mas você pode fazer um filme, entendeu? Você pega o celular e aí você vai fazer um filme com a família toda. Você vai fazer uma peça de teatro, você vai. Eu fazia isso muito quando era criança, né? Com meus irmãos. A gente ensaiava a semana toda a peça de teatro. Aí no final de semana a gente ia apresentar para os amigos da casa, enfim. E aí é bem legal, tem até uns vídeos já disso. E aí legal. você faz uma música, tipo, vamos fazer uns instrumentos, né? Tem muita coisa disso que vai para sucata, de Sim. material reciclável, que você pode fazer um chocalho, você pode fazer um tambor, você pode colocar a criança para várias coisas, assim, tipo um momento de dança em casa, né? O canal do Itaú Cultural, ele tá com várias propostas de dança que você pode fazer em casa, você coloca a música, você vai fazendo junto com o seu filho, enfim. Eu penso muito no que você pode utilizar nas coisas do dia a dia mesmo, sabe? Sim. Como eu sou de artes visuais, eu fico muito voltada para a parte visual. Então, assim, sempre fico mostrando, né, as cores, os elementos que aparecem, enfim. Mas você pode colocar para muita coisa, assim, tipo, para música tem muitas possibilidades, dança também, sabe? E deixar que a criança Massinha, experimente mesmo, né? Porque massinha acaba, caseira também dá certo. Mulher, faz, ó, tem noção? vai ficar Eu saindo, vou né, no feed, cozinhar, no teu feed lá, vai ficar saindo, né, durante a semana as ideias. E aí a sim, gente vai. compartilha aqui na Criar para que as pessoas possam fazer também, né? Todo mundo que Aham, fizer, tira foto, marca a gente, isso mostra aí o aí. fazer artístico das Ó, crianças. tipo, dia desses a gente tava cozinhando, tudo que eu faço com a Nia, né? Então, dia desses eu tava cozinhando, aí vou fazer beterraba.
Aí eu digo pra ela, ó, dá pra pintar aqui. Aí a gente passa a beterraba no prato, ela vê que pinta. Quando ela pega uma fruta, ela também vê que dá pra fazer acerola, que fica aquela coisa meio alaranjada. As Então, nutricionistas assim, estão amando, então. é, Essa ideia é sensacional. Experimenta, vamos lá. experimenta, né? A ideia é experimentar. Exatamente. Aí, assim, tipo, dependendo, né, o quão apego você tem às coisas. Por exemplo, ainda vou fazer essa postagem polêmica das paredes. Porque aqui em casa todo mundo risca a parede, entendeu? Eu risco a parede, o Akira risca a parede, o Henrique risca a parede, a Casa Aninha de risca a parede. artista tem uma liberdade bem maior. A Lívia pode dizer isso aí, ela se superou na pandemia, viu? Ela Foi? conseguiu arrastar o sofá, se organizou, reorganizou toda a casa dela, foi uma aprendizagem, né? Então, realmente, que a É. gente quer organizar tanto, né? E é Mas importante na experimentar verdade mesmo. é Deixar muito você tudo, entender que é o momento da criança aquilo. sim, Então, assim, você tem suas fases também, né? Todo mundo teve sua fase, sei lá, emo, gótico, patricinha, é, não sei, enfim. Você tem suas fases de experimentação quando, estética. Isso é uma sim, experimentação estética, né? Então, a criança também tem as fases dela. Então, tipo, quanto mais você puder deixar ela experimentar, você deixar com que ela faça, com que ela mesma guie a experiência, e você vai ó, ficando de olho no a lado gente tem uma, responsável. sim, a gente tem uma experiência bacana quando a gente, logo que eu tive o Rodriguinho e depois ainda com a Rina, a gente morava numa casa que tinha uma varanda grande também. E aí a gente dizia, ó, aqui pode riscar, nesse lugar pode riscar. E aí era impressionante como aquele lugar ali era o lugar deles de riscar. Então tinha tudo, né? Tinha tinta, tinha giz de cera, e ali eles só faziam naquela parede. E quando a gente diz, não pode aqui, não sei o que, olha o sofá, olha. Aí parece que a criança quer ir naquele lugar, né? Que é exatamente para aquele canto. Então, quando a Você gente. usa uma linguagem positiva, assim, ó, aqui Sim, pode. E o que não pode está implícito. Aqui pode, né? sim. Mas no Sim. meu caso, pode em todo canto. Mas ela tem muito acesso, como a gente tem muito material, tem tinta, tem giz, tem lápis, então ela tem muito acesso a essas coisas. E eu deixo à vontade, assim, muito, muito à vontade para fazer onde quiser. E a gente vê também, né, aquela história ainda da cobrança da avaliação, da escola e tudo mais, a gente vai ter que ir fechando, mas ainda Uhum. nessa perspectiva, né, da avaliação que a gente falou, de todo o sistema que está errado, a questão da supervalorização das notas e tal, é tão impressionante que a gente mesmo, enquanto mãe, acaba comprando o melhor livro, a melhor lapiseira, a melhor borracha, mas a gente nem lembra de trazer todas essas outras possibilidades, né? Tem sempre tinta, tem sempre lápis de cor, tem sempre giz de cera, né? Tem oportunizando mesmo a criança de fazer, né? A gente acaba não fazendo Uhum. isso, né? E realmente deixando para trás, de novo, a desvalorização da arte, né? Quanto a gente faz isso, infelizmente. É verdade. Exatamente. Sara, eu Mas, queria lançar aqui, a gente tem só 7 minutos. Aí eu queria só lançar aqui uma ideia, e eu quero que tu ah, finalize. É, sim. eu não combinei contigo, tá? Mas eu Tô acho que ligada. dá. Ui, eu acho que dá. Eu queria lançar um desafio assim para as pessoas tirarem uma foto nossa da live, né? Postar lá no Instagram deles e marcar a gente. E aí a Uhum. gente fazer um sorteio para que tu possa fazer Hum. também a partir desse projeto Saudades, fazer também o desenho da saudade que é dessa pessoa que vai ganhar aí o sorteio. Porque Tranquilo. a Sara começou a fazer esse projeto, né? Logo no comecinho. Ela perguntou, fez. Fala aí, Sara, como foi do projeto Saudade? Eu fiz uma pergunta nos stories, qual era a saudade que você tinha nessa quarentena, né? E Isso. aí, a cada saudade eu ia desenhar. Então, foram as 20 pessoas que me mandaram. E aí eu fiz, assim, tinha gente com saudade da mãe, saudade de bicicleta, saudade de ir na Isso. casa da minha avó, Eu coloquei saudade aqui de algumas, só enfim, 8. sair à Foram praia. 20, né? Foram 20 imagens, se eu não me Foram engano. 20. Aí Ah, tem. legal.
Eu Nossa, escolhi o desenho da oito. Débora que foi o É, primeiro. Tem aí atrás de tu, tem a Talane, né? Que ela disse que tá com saudade de ficar sozinha. sozinha. É. Todo mundo querendo ficar com É alguém, ela não quer ficar maravilhosa. só. Aí Não, eu saudade quero de ficar mãe. sozinha um instante. Tem muita gente com É, saudade da mãe, tem gente com é, saudade dos amigos, de saudade do cachorro, enfim, é isso. bem, bem Aí legal. eu queria lançar esse desafio para todo mundo que está vendo a live, fazer um print nosso agora da live, postar e aí a gente Faço. reposta e aí fica aí o desafio de fazer o desenho da saudade que seja, né, de quem ganhar. É, e tem Ficaram gente aqui lindos os dizendo que desenhos. tem gente Diga. aqui dizendo que se ganhar vai tatuar. Eu só queria lembrar que eu tatuo agora, viu? E eu já disse para Sara, quando ela estiver em Fortaleza, eis que uma Já tela vi para minha que ela agenda. possa. Com certeza eu vou tatuar. E a minha já vou tatuar o primeiro desenho, né, que tá aqui. Com certeza, não tenho nem dúvida. Então tem também, quem não conheceu o projeto, vai lá no Instagram da Sara, né, e dá uma olhada para poder saber como é que tá o projeto e de todos os desenhos que foram. Foi super emocionante. E eu fiquei na maior dúvida. O Rodrigo perguntou, Mô, tu colocou? Eu disse, Mô, eu acho que eu coloquei, mas não me lembro se a Sara viu, não sei e tal. Quando de repente apareceu o meu, ai, que coisa linda! A Débora também disse que se emocionou muito quando viu dela, né? Então, muito bacana mesmo. Eu E de acho que alguma era isso. forma, o que aconteceu é que você, que é uma forma de você ver também a arte. Ela realizou uma coisa que você não estava conseguindo realizar. Então você Isso, vê aquilo acontecendo, né? Você vê uma exatamente. coisa que você gostaria que acontecesse, você está vendo ali. É interessante. Exatamente. Muito bacana. Então, durante a semana, a gente vai ficar ligada aí, tanto no Instagram da Sara como no da Criar. A gente vai soltar aí as Uhum. ideias, todo mundo vai fazer e fotografar e mandar pra gente. É isso aí. Eu amei a nossa conversa, aprendi muito mesmo. Muito obrigada por fazer parte de um pedacinho aqui da Criar, tá certo? De estar com a gente. Obrigada. A Lídia tá dizendo que tu é show. Arrasou também E arrasou na live da Rina. A Lídia também estava super valorizando as colocações da Sara, muito bacana. Obrigada. que massa. Eu amo Salva a você. live. Vou salvar. Eu sei. Eu tenho uma assistência técnica por aqui. Rina, vem aqui, Rina, vem aqui, vem aqui. Ah, estão pedindo para ver a Nia, ó, ela dormiu. Oh, meu Deus, toda maquiada, toda de batom É, vermelho. Que bom. tá. Um beijo, Pois beijo. obrigada. Espero que vocês tenham gostado, Tchau. gente. Qualquer coisa, pergunta pra gente, que a gente continua aí a nossa conversa, né, pelo direct, conversando com todo Uhum. mundo que puder de Sim, com dicas, certeza. né? E a gente depois conversa aí pessoalmente, viu? Um beijo. Tá bom. Beijos, até mais. Tchau.